Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 24 de janeiro de 2025, uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça e que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entro na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. E apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Amém. A palavra do Senhor hoje está em Gênesis 45. José revela a verdade. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra. Nessa hora eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero no momento de João 3:30, mas somente aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer que aí José, ele se revela a seus irmãos, né? José. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Então, né, ele estava ali já angustiado, estava vendo tudo, estava ali com o lado do Benjamim, né, que era seu irmão, né, da mesma mãe, do mesmo pai, e os seus irmãos, seus meios irmãos, né, ali, depois de toda a situação, todo o contexto, né, aí ele não pode se conter. A palavra diz que ele gritou, né, tipo, eu não consigo mais. Aí diz, né, que no 2, e ele se pôs a chorar, né, ele se pôs o quê? A chorar. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Então o que acontece? Como assim? Porque eles tinham vendido José como egípcio, né? E aí José, devido a toda a situação, né? Seus irmãos, né? Nem acredita, porque eles achavam que uma besta-fera ou um animal tinha, né? Ou ele foi vendido, ou ele foi, sei lá, morto. Eles não conseguiam imaginar que eles estavam vivos, porque a mente deles queria matar o irmão e falar que foi uma besta-fera. Então, né? Eles queriam virar essa página, eles não imaginavam, né? Que José estaria vivo, né? Então, os seus irmãos, eles ficam pasmados com a situação, né? Porque pensavam estar vendo um fantasma. Não, é um fantasma, não é José, né? É porque tinha medo que José poderia fazer com ele ou matá-lo. Então, esse medo veio latente, né? Sobre a vida deles, né? E eles ficaram o quê? Os seus irmãos ficaram pasmados. E aí diz, né? Que ele diz assim no 4: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Olha só, igreja, eles sendo confrontados, tá? Quem é? Eu sou José, seu irmão, aqueles que você vendeu no Egito, né? Então, eles sabiam do que eles tinham feito, né? Os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus, né? Então, Rabanassurimi Decomanai, né? Eles ficavam perplexos, né? Por quê? Porque aquilo que eles tinham feito em oculto, agora estava sendo revelado, né? E agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês, né? Então José reconhece que era um plano de Deus, tá? Que era um plano de Deus, né? Eles ter vendido ele. E aí, terem me vendido. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente. Então você pensa, né? Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhe a vida com grande livramento.
Então, Charamanda Sudekomanai, né? Deus mostra, né? José conseguiu enxergar os propósitos de Deus, igreja, na vida dele. Arabalashirimi Dekomanai. Foi doloroso? Foi, né? Por quê? Pensa, até José entender. Passou 20 anos, igreja. Até José entender que era um propósito de Deus, tá? Que o ato cruel dos seus irmãos, né? Foi um propósito de Deus. Muitas vezes a gente não consegue entender, né? As coisas que a gente passa, que dói, né? Mas é Deus, né? Muitas vezes é Deus, tá? José agora estava com 39 anos. Tinha se passado o quê? Mais ou menos isso, né? 39 anos. Um remanescente, né? Embora nenhum deles tivesse perdido, tinha escapado de uma grande ameaça contra todos. Assim, José o chama remanescente na confiança de que viveram para produzir, né, o grande povo. Então, eles eram ainda um remanescente, né? Então, a gente vê que José entendia, né, que o objetivo dele era para salvar-lhe a vida com grande livramento, né? Igreja, muitas vezes a gente passa por um processo doloroso por causa de outras pessoas. E não é fácil, igreja, não é fácil porque a gente chora, dói, é terrível, né? Mas muitas vezes a gente tem que passar. E assim foram vocês que me mandaram para cá. Mas sim, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito, né? Então José consegue ver o propósito de Deus, tá? O milagre. Né? A maneira de Deus trabalhar a igreja é muito dolorida muitas vezes, sabe? Olha que assim, meu Deus do céu, mas pra que tudo isso? Chega a doer a alma. Voltem depressa a meu pai e diga-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez, Senhor, né? Diga seu filho José, diga a seu pai, Deus me fez Senhor de todo Egito, vem para cá e não demores, tu viverás na região de Gozém e ficarás perto de mim, tu e teu filho, né? Então isso é muito importante, né? José preparou um lugar para eles morar. José não trouxe eles para morar com ele dentro de um palácio, entendeu? Então, Deus, né? Ele muitas vezes ele restaura sentimentos, mas as pessoas não vão estar perto da gente. Você tá entendendo? Então, muitas vezes Deus restaura sentimento, tá? Mas cada um pro seu lado, entendeu? Não vai ficar junto, embolado. Alabalaxere manda sudecomanda, né? Então, voltem e dizem depressa a meu pai. E assim diz, o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gozém e ficarás perto de mim, tu e teus filhos e os teus netos e as tuas ovelhas e os teus bois e todos os teus bens. Então, eles estavam vivendo aqui algo novo, uma nova história, né? Uma restituição da bênção ali prometida para Abraão, né? Então, José mostrando que ele foi honrado, que ele teve honras, né? Que ele era ministro. Então, o título ali de José mostrava o poder que Deus, né? Que Faraó havia dado, porque Deus tinha um propósito, né? Então ele fala, volte depressa, não demore, vai falar com o nosso pai, com meu pai, né? Rapidamente. E ali, né? Preparou a região para eles morarem. Então a gente vê, aí ele diz lá pro lado de Gozém, eu sustentarei ali porque ainda haverá 5 anos de fome, do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Então ele falou assim, fiquem lá, né? Que eu sustentarei vocês, né? Eu sustentarei, eu. Então, tudo que seus irmãos fizeram vieram à tona, tá entendendo? Ó, se prostrar, quem é que vai estar ajudando eles? José, o sonhador. Vocês estão vendo com seus próprios olhos o meu irmão Benjamim? Também que realmente sou eu que estou falando com você? Contem a meu pai quanta honra me presta no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharem e traga meu pai para cá depressa, né?
Você vê quanta honra? Né? Quanta honra eu tenho? Igreja, não é fácil você tornar um limão em limonada. É difícil. Então ele se lançou chorando sobre os seus irmãos Benjamim, sobre o seu irmão Benjamim o abraçou, e Benjamim também o abraçou e chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele, né? O encontro, né? Encontro. Perdão. Teve perdão, né? Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó todo e seus conselheiros se alegraram. E disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais e voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e sua família. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Então, o faraó era grato, tá? O faraó era grato a José pelo que José estava fazendo ao seu povo, né? Então, Xerimandassu de Comandai, né? Ele diz, vá, né? Então, igreja, eu fico imaginando ali a dor de José, né? Que ele passou. E depois ele ter que lidar com seus irmãos ali e passar ali depois de 20 anos, né? Essa comunhão, né? E ele não foi hostil, né? Ele teve comunhão, tá? Ele teve comunhão com seus irmãos. Então, é algo muito tremendo, tá? Ele teve comunhão. Ele não foi hostil, né? Ele teve comunhão, amizade. Ele não teve hostilidade, não teve medo em recebê-los, né? Mas ele teve que trabalhar em si, né? A gente vê que no começo ele sentiu, né? Lembrou, teve as eminências do passado, lembrou do que seus irmãos lhe haviam feito, né? Mas depois ele cai em si e os seus sentimentos mudam, tá? A gente vê também que tudo isso, né? Foi para quê? Para que eles pudessem desfrutar da fartura vindoura que viria a ter. Bom dia, meu amor, tudo bem? Que é o eco da bênção de Isaac, voltando de Jacó, Isaac e Abraão, né? Então é a bênção, né? E aí diz assim no 19, mande-os também levar carruagens do Egito para trazer suas mulheres, seus filhos e seu pai. Olha, honrando carruagens, tá? Carruagens. Honrou, né, faraó, honra a família de José, tá bom? Não se preocupe com seus bens, pois o melhor de todo Egito será de vocês. Mais uma vez, a bênção, né, sendo demonstrada, né? Pois o melhor do Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel, e José lhes providenciou carruagens, tá? Como o faraó tinha ordenado, e também o mantimento para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova. Olha, a cada um, carruagem, né? Honrou. A cada um deu uma muda de roupa nova. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. Então, Benjamim é seu irmão querido, né? Tem, igreja, infelizmente, tem muito que dizer aqui, né? É irmão dele, né? É o irmão que ele ama, é o irmão né? O irmão do casal, né? Então, a gente vê que não tem muito o que fazer, tá? É o irmão que ele sempre deu a porção maior. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem, né? Então, ele fartou, né, seus irmãos ali para não voltarem de mão vazia, mas sim voltaram, né, carregados de bênçãos, né? Depois despediu-se dos seus irmãos e ao partir disse-lhe, não briguem pelo caminho, né? Não briguem, vão em paz, né? Por que será que José falou para eles não brigarem, né? Então, provavelmente porque ele queria que eles voltassem rápido, que não tivesse desentendimento.
né? Mas que eles fossem juntos, né? E fossem em paz e voltassem em paz, né? A gente vê também aqui que assim partiram do Egito e voltaram seu pai Jacó na terra de Canaã. E lhes deram notícia. José, olha que lindo. Eles deram notícia. José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles, né? Olha a emoção de Jacó, né? Perdeu um filho, depois recebe seu filho vivo com honras, né? De carruagem e tudo. Mas quando lhe relataram tudo que José disse, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara, aqui ó, as carruagens. Que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu, né? Então ele vê ali, né, que seu filho está vivo. O filho, seu primogênito da mulher que ele amou, né? Porque de Raquel veio José e Benjamim. Então, Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que morra. Então, ele, né, basta, né? Eu preciso ver, né? Eu preciso ver meu filho José. Então, a igreja é muito lindo. É uma história que envolve muitos sentimentos, dor, choro, mas que muitas vezes o propósito ele requer dor, né? O propósito ele dói. A gente vê que José entendeu, né? Depois de 20 anos ali, tudo que ele tinha que passar, né? Para abençoar o povo ali, no tempo ali, para reencontrar seus irmãos, né? Depois de 20 anos depois, ele teve ali um processo, uma dor. Provavelmente ele passou por tudo isso porque era necessário, né? Como diz a mulher de Samaria, é necessário passar por Israel, né? É necessário, o israelita é necessário passar por Samaria, né? Porque a prova, muitas vezes, igreja, a gente tem que passar com dor, com choro, mas é isso. Que Deus possa abençoar vocês essa quinta-feira, que vocês venham ter um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Ficam na paz.